Pronto, já Nós vamos coloquei. começar com a nossa página de harmonização. Eu vou pedir. Quem gostaria de fazer a prece? Alguém aí está com vontade de fazer prece hoje? Quer fazer, Valéria? Vai fazer a página primeiro? Ah, é, a página primeiro. Eu estava vendo quem era para começar a página. Então, vamos começar. A página Alegria e Vida. Essa página, ela é parte de uma mensagem de Joana de Ângeles. Quando o homem se entender como filho de Deus, herdeiro dessa inteligência suprema do universo e causa primeira de tudo que existe, mudará sua maneira de ser. O que será? Será que nós nos sentimos assim? O que muda ser filho de Deus? Muda que nós somos herdeiros, né, do DNA divino. Nós trazemos conosco uma proposta, né, um propósito divino para ser desenvolvido. E tudo isso vai nos dar o quê? Uma responsabilidade. Nós vamos saber que não estamos aqui por acaso, nem somos resultado, não é, de um acidente biológico. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, com um propósito que nós até sabemos qual é, não é? Então, o dia que nós, olha, quando o homem se entender, quando nós tivermos esse entendimento, vamos mudar a nossa maneira de ser. Vamos continuar então. Quando o homem conceber que é um espírito imortal, que nada sabe, frente ao muito a aprender, deixará de lado o seu tolo orgulho. Quando se aceitar como alguém que precisa de muita conquista na direção do bem, diminuirá a vaidade que o acomete. É porque, às vezes, eu não digo nós aqui nesse grupinho pequeno que a gente se conhece, né? Eu acho que a gente não vai se envaidecer ao ponto que se ache que não tem mais nada a aprender, não é? Uhum, Ou que uhum. não precisa melhorar muito ainda na conquista do bem. Mas há de haver, não é? Irmãos que ainda não alcançaram esse estádiozinho bem básicozinho, mas que ainda não alcançaram, né? Então, esses que ainda não conseguiram, ou se nós ainda não conseguimos o suficiente, necessário se faz um mergulho na realidade do que nós realmente somos, como estamos, não é? Seria assim aquele autoconhecimento ainda naquela fase bem embrionária ainda, né? Enquanto vivermos apenas em busca de conquista na área material, estaremos trilhando somente a linha horizontal da vida. O que seria essa linha horizontal da vida? Nós temos uma linha horizontal e uma linha vertical. Essa linha horizontal é. E olha, o Jorge. Não, é a Deise. Essa linha horizontal é aquela das pessoas que se preocupam com status, com está sempre crescendo na profissão, não é? Procurando sempre uma casa melhor, um carro melhor. Isso é errado? Claro que não. Mas só isso é estar vivendo, estar conquistando, ou estar buscando crescimento
na área horizontal da vida. E essa área horizontal é limitada. Ela termina com a morte do corpo. E a gente sabe que lá fica lá os status, né? Aqueles carros que nós lutamos tanto para conquistar, as casas, os prazeres da vida física. Tudo isso acaba com a ilusão da vida material. Então, Certo. vamos ver nesse mergulho o que que a gente vai achar mais um pouco, não é? Espera aí. Ao buscarmos o crescimento, também, olha só, eu até frisei o também. Não é que a gente não busque o crescimento na linha vertical, horizontal, não é isso. Que a gente pode, né? A gente tem que se alimentar, a gente tem que morar em algum lugar, que esse lugar seja o melhor que a gente puder ter. O nosso alimento que seja o mais farto que a gente puder. Mas que não seja só isso, só as alegrias da vida, não é? Que a gente, nessas alegrias ligadas à vida material. Porque nos aprimorando na conquista das virtudes, da ética, do sentimento moral, a alegria nos visitará. Gente, eu estou parando aqui porque essa listinha me sobe. Então, se nós buscarmos o crescimento oriental, até com, nos dedicando mesmo, mas não esquecendo do nosso crescimento na linha vertical, de procurar desenvolver virtudes, não é? O nosso caráter. Olha, a paciência, a caridade, a fraternidade, tantas virtudes, o amor, né? O autoconhecimento, o desapego. É tão importante que a gente desenvolva isso para que essa nossa linha vertical realmente alcance ao mundo espiritual superior. Alguém poderá argumentar como podemos falar de alegria? Nós já falamos de alegria no texto anterior. Falou, Ah, falando sobre isso. alguém poderá argumentar como podemos falar em alegria em meio a tanto sofrimento existente no planeta? Então, pensemos, ao nos dispormos a viver a vida com alegria, precisamos olhar as situações com outros óculos, com outros olhos, de uma outra forma. Por exemplo, o sofrimento faz mal. Ninguém pode discordar disso. No entanto, não é um mal, porque oferece os recursos valiosos para a aquisição do bem permanente. Então, nós sabemos que tudo que nos acontece é consequência dos nossos próprios atos, das nossas próprias necessidades de progresso, não é? Então, não é o mal. A gente tem que pensar nisso no momento em que estiver enfrentando o problema. Vai deixar de sofrer? Claro que não. Mas vai saber que está sofrendo por uma boa causa, está lutando, né? Com uma coisa útil. Não vai se per... É um sofrimento, não é? É um sacrifício que não vai se perder, porque é uma aquisição do bem permanente. Nós estamos alcançando, não é? Um bem maior. Logo, ter alegria não impede a aproximação do sofrimento, pois ele faz parte do nosso processo de evolução.
Nós estamos cansados de saber disso, não é? Mas será que a gente pensa nisso naquele momento de vivência daquela situação? Ao compreender esse fato, não abandonamos a alegria, até por poder aprender com a dor e evoluir para Deus. Então, a gente pensa que naquele momento a gente deve ser resiliente, ter paciência, não é? Dar motivo. Olha, eu não estou sofrendo à toa. Não é fácil, mas se nós não fizermos isso, aquele momento vai ser só um sofrimento. Quando o amor não está presente no sentimento, porque sofrer com amor é isso, é sofrer até agradecendo. Obrigada, Senhor, por estar vivendo esse momento. Vou procurar fazê-lo da melhor maneira possível. Eu estou aprendendo, né? E até porque aprender com dor e evoluir para Deus. É nesses momentos que nós precisamos dessas situações que nós também, né? Tem gente que evolui sem sofrimento, porque o sofrimento só vem se for necessário. Quando o amor não está presente no sentimento, a alegria não floresce, porque permanece sombreada pelas dúvidas e suspeitas. Mas será que eu precisava passar por isso? Será que Deus está sendo justo? Será que isso é um castigo? Não é? Aí o amor não está presente. Nós não estamos acreditando naquela necessidade, né? Naquela oportunidade que está sendo recebida. Esse texto, não, as pessoas dizem que a alegria, a felicidade, desejam alegria e felicidade, mas não conseguem adquiri-la, por mais que as persigam. Por que será, não é? É porque a alegria não é encontrada em mercados ou farmácias, mas no coração que sente e ama. Sempre que possível, expressemos a alegria de viver. Se já conhecemos, se já encontramos Jesus, melhor razão temos para ter alegria, porque envolto nas luzes do mundo, nenhuma sombra ameaça. Alegremos-nos com a vida que desfrutamos e agradeçamos sempre a glória de saber e de amar, para agir com acerto. A vida com alegria em si mesma é um hino de louvor ao bem, de louvor a Deus. Da redação do Momento Espírita, com base na mensagem Viver com Alegria, pelo espírito de Joana de Anjos, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, agora nós vamos entrar propriamente no nosso estudo, mas antes, a nossa irmã Valéria fará a nossa prece. Graças a Deus. Jesus, amoroso Mestre, aqui nos encontramos mais uma quinta-feira para estudar os teus ensinos à luz do Espiritismo. Ajuda-nos, Senhor, a ampliar o nosso conhecimento para transformá-lo em verdade no dia a dia de nossa vida. Envolve a todos nós, abrindo, ampliando o nosso entendimento, abrindo a nossa mente, para que as respostas àquilo que necessitamos compreender cheguem através do estudo de hoje. Que a tua luz se faça sobre todos nós. Envolve a nossa irmã Jane para que ela receba a intuição, a inspiração do alto para conduzir o estudo. Que a paz
tua, Senhor, esteja a nos envolver e a todos aqueles que por algum motivo hoje não puderam aqui estar. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. Então, nós hoje vamos dar continuidade, né, ao tema A Vida Continua, a Imortalidade da Alma 2. E o objetivo do nosso estudo continua sendo aprofundar a compreensão da imortalidade da alma como fundamento da esperança, da responsabilidade e do sentido espiritual da existência. A certeza da imortalidade da alma constitui um dos pilares mais consoladores e transformadores da doutrina espírita. Então, nós paramos na questão 132 do Livro dos Espíritos, lembra? Uhum. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Vocês lembram que eles responderam? Mais ou menos. Vamos lá. Eles Que começaram é a imposto, né? Ah, hein? bom, eu botou aí. Que é imposto a nós, né? Vamos lá, vamos lá. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. E nós até conversamos muito sobre a nossa vinda à Terra nessa encarnação, se não é uma missão também, não é? E a gente tem que considerar que ela tem que ser cumprida, né? Tem uma finalidade, tem um objetivo que nós precisamos, então, cumprir. E eles continuam. Para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Nós ficamos lembrando quais seriam essas vicissitudes, essas tribulações, não é? Esses empecilhos que somem. E lembramos de alguns, vocês lembram? Quem Na lembra? vida em família, E, familiares que não se dão bem conosco, e as enfermidades, É, ter que tudo inventar um isso trânsito para ir para o trabalho, ter no paciência, trabalho, e não se irritar com isso, né? A convivência com as pessoas difíceis, também ter compreensão, perdoar, ter paciência, tudo isso faz parte da vida, não é? E nós justamente estamos aqui porque é nessa convivência com o outro, com essa troca, né, de experiências, que a gente aprende e ensina, não é? Uma boa convivência. Visa ainda outro fim, a encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar, quer dizer, de realizar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós vimos qual é a parte que nos toca na parte da criação. Qual é? Será que nós viemos aqui só para aproveitar as belezas da terra, não é, né? Para ter essa alimentação muitas vezes gostosa, ter as praias para visitar, né? Participar de festas, de reuniões sociais. Será que foi só para isso? Vamos ver o que eles dizem. Para executá-la, quer dizer, essa parte na obra da criação, em cada mundo toma o espírito, quer dizer, nós tomamos um instrumento. Que instrumento é esse? corpo físico, né? O nosso corpo físico, que tem que estar de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir
naquele ponto de vista, quer dizer, de você participar da obra da criação, as ordens de Deus. Quer dizer, então a Terra ela é formada por um determinado material e o nosso corpo teve que ser criado de acordo com esse material da Terra. Então, só por curiosidade, que os espíritos não disseram não, eu fui ver que material era esse. Olha, a matéria essencial da Terra, que é ferro, 32%, oxigênio, 30,1%, o silício, 15,1% e magnésio, 13,9%. Isso é cultura inútil? É um pouquinho, sim, mas não deixa de mostrar como é que tudo é feito de caso pensado. Não manda Uhum. para o corpo, não. Tem tudo para que nós possamos cumprir com a nossa missão. Tudo isso só acarreta um pouco mais de responsabilidade para nós, não é? Mas também nós estamos Sim. vendo que nós temos possibilidade, porque nos foi dada pelo Pai. Então, nós não temos motivo para ser um grande sacrifício, uma coisa que nós não podemos realizar. Não, podemos, tá? Porque nada nos falta. E é assim que, concorrendo para a obra geral, nós próprios, o próprio homem que está reencarnando, ele próprio se adianta, porque ele vai contribuir. Como é que a gente pode contribuir para o bem da criação? Primeiro, cuidando da criação, não é? Do animais, vegetais, etc. Mas com o ser humano mesmo, o que que a gente pode fazer pelo ser humano? Primeiro por nós, né? Nós temos que fazer por nós. A gente tem que se amar e procurar se tornar o melhor possível. Mas em relação aos nossos companheiros, o que a gente pode fazer? É atuar junto a eles como co-criadores, né? Assim, porque Deus promove, faz as coisas através de nós mesmos. Nós somos Os instrumentos que ele os usa, né? instrumentos, né, de que Deus se vale para tocar em frente tudo que acontece com os seus filhos aqui. A gente tem que se sentir ali, naquele meio, em meio a todos. Sentimos a fraternidade, sentimos que somos filhos de Deus todos. Temos que temos que interagir. Fora da Exatamente. sociedade não dá para ir para a montanha ficar meditando. Então, nós temos que viver no mundo porque somos do mundo. Agora, E da melhor maneira possível, agindo uns para com os outros, né? deixando aquele orgulho, né, de lado, Sim, né, aquela vaidade, sim. nos acharmos melhores, mais conhecedores, mais inteligentes. Não, aceitando que o outro talvez ainda não tenha alcançado um patamar que nós já alcançamos, mas ele está tentando também. E se nós não dermos ajuda, se nós não compreendermos que ele ainda é ignorante de determinadas situações, determinados conhecimentos, e que eu tenho um primo que é maravilhoso, mas ele disse que o pai dele ensinou a ele que quando ele procurar alguém para ser amigo dele, ele procura alguém que saiba mais do que ele. Não, não Eu já está vi muita certo isso história também, dessa. né? Não tá. Ele é uma pessoa boníssima, boníssima, mas ele tem isso e diz ainda, que eu duvido muito, mas ele diz
que o pai faz. Naturalmente, os filhos, eu disse, meu filho, procura sempre boa companhia, não vá atrás daqueles que só querem fazer coisa errada. Naturalmente, alguma coisa nesse sentido, né? Mas não saiba mais do que você, senão não vai adiantar, não. Não dá também, né? Vamos lá, então. Então, Kardec foi para pergunta 133. Os espíritos que desde o princípio, e isso é uma coisa lógica, até que Kardec perguntou, eu antigamente, mas que pergunta boba é essa, mas pensando bem, muita gente, eu mesmo, fiquei, depois que eu vi a resposta, eu teria essa dúvida. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidades da encarnação? Que vocês acham? Aquele espírito que foi criado por Deus, né? Deus deu tudo. Vocês lembram daquela história, daquela parábola, o sopro da verdade, que era a consciência? Que Deus criou, quando ele deixou, que ele foi olhar como é que os homens estavam se entendendo, estava aquele reboliço, um querendo passar à frente do outro. Ele teve que criar consciência e botar dentro de cada um para que eles pudessem aprender a se relacionarem com justiça, com amor, com respeito. Lembram disso? Jane, desculpa, mas eu não lembro de tipo Não, né? parábola. Lembra. Até que Não. ele disse, mas eu não posso deixar eles assim. Eles estão muito agitados, muito mal, pensando muito mal. Aí ele foi, pensou, quando os anjos chegaram, perguntou, que é isso, Senhor? Ele falou assim, isso daqui é um presente que eu fiz para os homens, para ver se eles vão se relacionar de uma forma melhor. Mas ele ficou pensando onde ele ia esconder aquele presente. Se ele pusesse na terra, os homens iam perder. Se eles pusessem no céu, eles iam se esquecer. Então ele colocou aonde? Na mente do homem. Ele colocou ali a consciência para que pudesse despertar no homem a vontade de seguir corretamente. Ele sentia alguma coisa avisando que ele estava indo pelo caminho errado. E, de uma certa forma, quer dizer, isso é uma parábola, né? Mas é uma coisa que mostra isso, né? Os homens foram criados, eles foram, né? Será que todos eles iriam sempre caminhar para o bem, fazendo certo, aprendendo a ceder, aprendendo a ter paciência com aquele que fosse um pouco mais nervoso, aquele que tivesse um olho grande maior do que o do outro, entendeu? Então, os espíritos responderam: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a alguns, nem apenas, e sem trabalhos, e por conseguinte, sem mérito, sem penas, sem trabalhos. Vocês concordam com isso? Eu Vocês concordo, têm. porque eu acho que quando ele criou a humanidade, né, porque tem aquela historinha da Eva, né, e do Adão, então essa coisa toda, Isso. mas na realidade, né, a gente sabe que foi criada uma humanidade, né, e continua sendo criada. Então eu acho que todos nasceram, né, quer dizer, reencarnaram ou encarnaram realmente dentro dessa ignorância e simplicidade, que era justamente para seguir um trabalho de evolução. É. Tanto que, se a gente estudar a pré-história, eu, às vezes, quando eu vejo lá aquela parte da pré-história, aquela coisa toda, eu fico imaginando como é que um homem tão rude naquela época conseguiu descobrir o fogo, É, descobrir o alimento, né? É uma coisa que, se a gente começar a analisar,
entendeu? E daí Mas foi eles já nasceram, evoluindo. foram criados, né? Exato. Com esse instinto, né? Pois é, e hoje você tem o fogão a gás. Pois é, evoluiu, Então, né? A humanidade evoluiu. E então, a gente vem então desde lá, né? Do mineral, vem se a desses gente chegar, o homens. cara descobriu o fogo e entendeu, esfregando uma pedra na outra. Então, está aí a consciência que foi trazendo a inteligência. Isso. E depois botar o fogo, a carne no fogo, né? Foi tudo aprendendo, depois vendo as plantas comestíveis, né? Foram Exato. aprendendo a distinguir, né? Aí foram lá se ajeitando e foram melhorando, né? Foram seguindo adiante. Mas depois aí um queria as coisas do outro também. Teve aquele período, eles tiveram que se Porque, ajustar, não é? na realidade, nós espíritos viemos ignorantes, né? Então, por questões de ignorância, a gente tinha que adquirir, através da experiência, entendeu? A consciência, né? Da É, ética, da moral, entendeu? De tudo isso. isso. Aprender a ler, escrever. Isso. Tinha que se comunicar, mas como que é que eu faço? Aí foram descobrindo lá um alfabeto, foram, né, usando várias, Antes eles tentando, usavam né? os Isso aí tracinhos, eles né, uns jamais. É, bonequinhos, né, até que chegou a escrita, né? Quer dizer, então é uma evolução muito grande. Afinal de contas, a gente já tem 3.000 anos, né? é. É tempo pra caramba, entendeu? Vivendo e Aprendendo, né? aprendendo. E muitos de nós aqui já encarnamos mais de vezes que a gente nem sabe, entendeu? E até em outros continentes. Claro, com certeza. Não, e por aí a gente vai vendo, não é? Como as coisas vêm mudando, a ciência, a tecnologia vem mudando, e a gente está vendo que o nosso aprender é infinito, É é infinito, ilimitado, exatamente. não é? A gente não Tanto tem que se orgulhar que que sabe mais um pouquinho do que uma pessoa que não estudou, não, porque nós já fomos daquela situação também, já crescemos um pouco. Agora, o nosso compromisso é dar a mão para quem vem depois, para quem tem mais idade. nós somos E espíritos ter a únicos, humildade de né, pegar em a mão de constante cima também. evolução, né? Exatamente. Aí Kardec fez a 133A. Aí ele se convenceu, né? Mas aí teve mais uma perguntinha. Mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Eles foram criados, né? Passaram para que mas aí eles não erraram. Mas o que adiantou os não terem errado? Mas eles erraram, Jana. Todos Erraram, erramos. claro que erraram. Só E que uns uns mais que os outros, né? mais que os outros, mas todos erramos. Todos Aí é erraram. o sentido da vida, né? Eles foram canibais, não é? Depois uns ficaram, outros não eram mais. Aquela coisa Não, toda não foi. vamos esquecer que nós estamos inseridos nesse contexto. Não, Nós fomos, né? Não vamos esquecer. com Sim, sim, certeza. sim. Tanto é que eles, por exemplo, eles eram canibais, mas aquilo não era, eles não estavam infringindo as leis divinas, porque eles não conheciam, não é? Mas agora nós já conhecemos, É já somos. o desenvolvimento daquela mente ainda bruta, né? Que É, está atualizando, vamos dizer assim, né? e Então ainda é o acontece muita gente que tem assim ainda uma reação, uma atitude que parece gente daquele tempo. Não tem? Eu acho Tem, que ainda. exato, exato. Você vê que hoje em dia ainda existe muito sentimento de ciúme, vingança, Isso. inveja, De ambição. apego, é Ninguém é meu, se não for perfeito, meu, não todo vai ser mundo de é mais cheio de ninguém. defeito. É. Todo mundo é cheio de defeito. A gente vai aprendendo. A gente vai Você vai aprendendo até aprendendo com com os os seus defeitos erros. dos outros. A gente vê, meu Deus, que coisa, como é que pode ainda já assim? A gente já, né?
e tem que procurar fazer o possível para fazer com que, até porque que quando um deles melhora, ajuda todos, né? Todos se beneficiam com aquilo. Então, a gente está até se beneficiando também, porque, embora a gente não esteja naquele estágio, mas o todo, a Terra como um todo, não é? Já vai melhorando também. Então, para que serve, então? Aí vamos ver o que que eles dizem. Chegam mais depressa ao alvo. Olha que resposta é essa também. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito, o que você está resgatando, não é? Não é apenas de outra pessoa. Você está resgatando aquilo como uma forma de você aprender a agir corretamente, desenvolvendo sentimentos melhores, não é? Desenvolvendo uma série de virtudes, seu pensamento mudando, procurando conhecimento. Então, quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. É porque ele já entende que as coisas, que as maldades, vamos dizer assim, né? A maldade, a crueldade, ela vem de um espírito que ainda está muito imperfeito, ainda está muito Tá muito ainda Rude, atrasado mesmo, né? Está é ainda, atrasado. e pouco espiritualizado. ainda Então, determinados, né? já não, aquilo já não fere mais aquela criatura, né? Ela já tem um outro modo de lidar com aquela situação que é ruim, que é Ele não se sente nefasta, bem, mas entendeu? Então ele não se incomoda tanto com coisas que a gente ainda se incomoda, não é? é, Que acontecem todos os dias e a gente se incomoda, a gente fica com raiva, a gente não aceita, porque foi fulano, porque foi isso, porque aquilo outro. Então, isso demonstra ainda o quanto de apego, quanto de em aprendizado mesmo, né? todas essas coisas a gente ainda está envolvido. Então, a encarnação é para que a gente vá se distanciando das imperfeições que a gente tem, mas Uhum. A gente verdadeiramente. chega a um ponto que a gente já reconhece, meu Deus, como eu fiz aquilo, não é? Uma coisa que a gente já vê não está de acordo mais com as coisas que eu já aprendi, que eu já vivi, né? A gente até se assusta, mas para ver como é que a gente ainda tem um pezinho lá, né? Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Porque Deus não quer castigar ninguém. Se ele não fez aquilo, bem bem a Deus, não é? É a vida mesmo, né? É a Sim, o nossa que tudo trajetória. si, né? A gente espelha para a vida aquilo que a gente é. Não é aquilo Claro. que o outro acha da gente, não é aquilo que a gente acha da gente, porque a gente Não, não se conhece ainda. Não se conhece. A não. gente pensa que se conhece, né? A gente é posto à prova e aí aqui, as coisas acontecem porque nós atraímos, porque há necessidade de aprendizado. Então, essas coisas acontecem para nos provar, para ver se a gente já aprendeu, já se adiantou, já entendeu aquilo, né? Às vezes a gente se assusta, né? Como é que aquela pessoa, meu Deus, sofre tanto, não é? A gente tem pena, tem piedade, né? Mas a gente é pro bem dela. Mas a gente não vai ajudar por causa disso? Claro que não. A gente ajuda, mas ajuda procurando entender e até se conseguir fazê-la entender que ela não está sofrendo. Isso é difícil, né? Porque as pessoas que ainda não compreendem não vão aceitar isso, Tem o não é? dever de ajudar, realmente, a todos, porque a gente também precisa de ajuda, né?
É, Veja só, a gente já tem esse conhecimento vasto. E é, ainda bobagens, precisa. E né? como? Bobagens E ainda como? graves, né? Para quem tem determinado conhecimento, mas que não coloca em prática, né? Então, eu acho que agora nós compreendemos, não é? Qual é a finalidade da encarnação e por que que mesmo alguém que tem agido certinho sempre, você vê, a gente não conhece ninguém que tenha tido só uma encarnação, eu acho, não é? A gente sabe que Jesus Uhum. foi o espírito mais perfeito que já esteve na Terra, mas a gente não sabe se ele reencarnou antes, se não, a gente não Ah, sabe, na não é? Claro, Terra, Mas claro uma que vez, sim, não na Terra, né? não na Terra, é. Mas uma ele vez. já, não é? Para ter É. aquela elevação moral que ele tem, olha, ele A já gente, passou por muita coisa, né? a gente, Imaginar, a gente Fala. não tem capacidade, não Não, é? não tem. A gente só sabe que já há 4,5 bilhões ele já era um Cristo, agora imagina. que foi quando ele Formar o formou nosso a Terra. planeta. Agora imagina, né? Dá Imagina, para ter uma Imagina ideia, né? chegar perto dele. Não dá. não tem Mas capacidade. só saber que ele é o nosso modelo, não é? Isso já É, nos dá uma certa ele esteve na segurança. Terra, sim, mas ele teve uma vez por, no- por causa de nós, né? Ele veio para É, mostrar que podia. ele é o gerente do planeta Terra, né? É. Ele mandou vários antes dele, né? Vários emissários, não deu certo. Ele é o gerente do planeta Terra. Deus designou Hoje a gente ainda, ele, embora entendeu, ame, para ser o gerente do planeta Terra. a gente não segue ele ainda. Não, Não. mas a gente procura e sabe a quem tem que seguir, Sim, a né, gente Valéria? procura, mas a gente ainda está muito preso nos Ah, nossos. Com na ilusão certeza. da matéria, tá, tá. Que a gente Aí a sabe Nesses disso, gente, melindres, a não mas gente é? isso é. lembra, É, falando, Valéria, sobre isso, que a gente ainda não o segue, a visão de Eurípides, quando teve a visão de Jesus chorando, né? E ele perguntou: por que choras, mestre? É porque a humanidade está assim ou assado, não está indo bem. Aí ele disse: não, eu choro porque aqueles que conhecem os meus ensinos não os seguem. exatamente. Tem Todo dia muito, né, que tem um conhecimento a vasto. gente, a gente fala muito dá muito exemplo de Pedro, fala do Judas, né? Graças a Deus que hoje em dia, pelo menos aqui, eu nunca mais, tem muito tempo que eu não vejo malhar Judas, né? Malhar ajuda há Eu muito tempo. também. Que bom. Fazer, né? Porque não entendeu. Enfim, então a gente tem que melhorar muito ainda, porque a gente Tem. tem uma base de ensinamento, concorda com isso, mas chega na hora e não faz. E sabe É, a quem tem que seguir, sabe qual é o documento que você tem que ter em mãos para procurar estar sempre agindo de acordo com ele, bem próximo. Mas é difícil mesmo, mas a gente chega lá. Agora, eu trouxe essa pergunta aqui, porque da questão 132 até a 146 fala tudo sobre a imortalidade da alma. Eu só peguei assim as principais e o resto a gente diluiu de uma outra forma. Mas essa aqui eu achei que devia incluir, porque eu acho ela da maior importância. Não é do livro dos Espíritos, é do Consolador. Ah, danada. A pergunta é a seguinte: a alma humana poder-se-á elevar para Deus? Vamos pensar bem.
tão somente com o progresso moral, sem valor, sem os valores intelectivos? Vamos pensar. A alma humana poder se elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem o conhecimento? Eu acho que não. São duas as asas, e a inteligência, o intelecto, pelo que eu sei, pelos estudos, ele vem inclusive antes do progresso moral. Porque para você ter o progresso moral, compreendendo de verdade, você tem que ter primeiro o progresso intelectual. Uau. Uhum. Mas se nós fôssemos ter, é justo dizer que tem um que é mais importante que o outro? Eu acho que os dois caminham junto, porque quando você tem os valores do intelecto, né, você tem o progresso moral. Então, quer dizer, Será? Será? como funciona isso, né? Eu acho o seguinte, esses dois, eles andam juntos porque, quer dizer, ao meu ver, né? A gente, para conseguir entender determinadas coisas moralmente, né? Eu entendo o intelecto, entendeu? Como aquilo que você vai passando, né? E conhecendo, e ao mesmo tempo, entendendo a objetividade daquilo ali, né? Então, por Sim. exemplo, vamos dizer o seguinte, por exemplo, uma pessoa que é corrupta, né? Que ela está sempre se apropriando de alguma coisa dos outros. Para essa pessoa, ela realmente conseguir ao progresso moral de que aquilo está errado, ela precisa sofrer o que ela causa a terceiros, para ela Ela precisa, poder para precisa ela entender. poder realmente se integrar, entendeu? Naquilo, poxa, eu jamais deveria ter feito isso. Quer dizer, Mas ela para chegar a essa conclusão. Porque quando você exato. só entende, por exemplo, tem muita gente que tem doenças horríveis e elas não aceitam, elas se Não, rebelam. porque é. E às vezes é um negócio interessante, que nem eu já vi uma vez, a pessoa mora sozinha e tal, né? Machucou o pé lá e uma pessoa amiga foi e disse, não, então você fica aqui na minha casa. E a pessoa ficou lá, tendo um lugar onde ela ficar, que ela tem um socorro. E depois eu vi essa pessoa falando mal daquela que socorreu, É. porque, porque não estava se ajustando, entendeu, ao sistema da casa. Então é nesse sentido que eu estou falando, entendeu? A pessoa, quer dizer, às vezes Para não tem ajudar, tem que ainda saber, nem né? ela ainda não tem nem ainda aquele burilamento de entender que o outro fez como é que se diz? Ela recebeu uma ajuda, né? É, E vive e fica reclamando, passa a O vida mínimo que reclamando. ela podia ter era gratidão, não é? E o resto que não convinha a Exatamente, ela, exatamente. E quando eu vi ela levar uma bronca, entendeu? Que uma pessoa teve coragem de dizer para ela, pô, você devia de agradecer porque a coisa podia estar pior, entendeu? Ela ficou injuriada. mas, Mas vamos cá para ver. nós, vamos Ah, supor, as duas asas são importantíssimas. Sem as duas, a gente não consegue subir e não consegue realmente não. perfeição nem nada Aí disso. é uma asa Agora, só. por exemplo, o sujeito que a Heloísa citou, vamos combinar que muito corrupto é muito inteligente. Isso.
Sim, Claro que sim. sim, Muito. sim, Tem concordo. intelectualidade suficiente para fazerem o que fazem. Exatamente. Mas por Agora, o isso, mas tem que sentir. sentimento É, demais alguma vez atrapalha? Quê? O sentimento dele, Não, o sentimento. Não, no isso aí é. geral, Não, por não exemplo, entendi. vamos até ver o que os espíritos disseram para a vamos, gente. vamos, Olha, o vamos, vamos. sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Está dito. Tem que ser Tá as vendo? duas. É o que a Tereza resumiu, viu? Tem que Tem ser que as ter as duas, duas. né? É o que a Tereza resumiu. Senão, com uma asa só cai, né? Agora, ele vai justificar uma coisa. Ambos são os sentimentos, né? São imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do progresso moral sobre o progresso intelectual, por causa daquilo que a Heloísa falou, mais ou menos. Porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto, quer dizer, vai repetindo, vai acabar dando lá. Um exemplo aqui logo: a inteligência artificial é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mais maravilhosa do mundo. Mas uma pessoa inteligente e mau caráter, fazendo Uhum. uso dela, é É um capaz de perigo. fazer miséria, Misérias, exatamente. não é? É, o livro dos Aham. Espíritos é colocado, né, que ó, você tem o progresso intelectual, o conhecimento intelectual, ele faz com que você saiba discernir o bem do mal. É, Sim, sim. Esse Isso. elemento é que vai fazer com que você galgue o progresso moral. É, aí vai valer a sua. Esse progresso moral. Então, o desenvolvimento intelectual, ele vem primeiro e sim. Com depois certeza. o Sim. progresso moral, porque ele só se consome, vamos, se o progresso Estabelecer o Estabelece. resultado, não é? Eu acho que tem entre um e o consequências, outro está os dois, justamente a parte do livre-arbítrio. não, Sim, os dois têm que existir. É o livre-arbítrio, É, mas quando os dois têm que existir, mas eu acho que o livre-arbítrio aí é que acaba determinando exatamente aonde esses dois vão chegar. é ele porque o mau caráter usa com a maior é a facilidade. Sim. conscientização do ser do ser humano. Se eu entendo uma verdade divina, porque o que é a consequência? A consciência, ela tem as leis de Deus gravadas em nós. Estão em Sim, nós, não estão fora de nós. A gente vive procurando as coisas fora de nós. Se nós é, fizermos contato com a nossa intimidade, com a nossa essência, porque a gente ainda não é capaz de totalmente, 100% demonstrar nossa essência, porque ainda estamos com vários nós aí na estrada, né? é. Então, o que que faz? Quando a gente tem esse contato com a nossa essência, a gente compreende as leis de Deus. Se as leis de Deus estão sendo utilizadas por nós, não pelo vizinho, não pelo marido, Uhum, uhum. pelo macaco, pelo coelho, pelo passarinho, mas por mim, que sou eu que vou dar conta da minha vida. Ninguém vai, eu fiz isso por causa de fulano. Não vai ter essa desculpa para nossa consciência. É. Se Não vai plantou, o outro não vai colher. disso. Então a gente tem que ser mais verdadeiro com a gente. Então a gente sabe o que os espíritos nos dizem é que o progresso intelectual ele vem na frente para você E entender, discernir você o tem que é, clareza, né? É, entendeu? O mau caráter, que é um doente moral, é uma pessoa que não tem moralidade, é amoral, Uhum. moral, ele quer só o bem dele, ele é um psicopata, um é. Sim, sociopata. Ele Então, só o que a olha sim. gente para o está umbigo dele.
as pessoas se aproveitando desse momento no mundo inteiro. No mundo inteiro é Isso. isso. Tá cheio de psicopata, o cara só quer enriquecer, ele só quer poder. Ele vive pelo poder, é o poder pelo poder, não interessa quem é que está do lado dele, ou ele mente como se bebe água, como se troca de roupa, como se dorme, como se acorda. A É, mentira para eles é verdade, eles já não sabem mais o que é verdade, o que é mentira, né? Aliás, a gente pode até ver isso, às vezes, até ao nosso redor. que É, Sim, bom, que Pessoas bom. que a gente conhece, que são familiares ou amigos, ou pessoas mais próximas, vê na fila do banco, vê em tudo quanto é lugar, você vê. Então, o que a gente tem que entender é que a gente precisa do conhecimento para poder discernir o que é bom para a gente, o que é bem verdadeiro, o que não é, ou o que é ilusão da nossa cabeça. E começar a se desnudar, a observar as nossas dificuldades, para que a gente possa fazer um progresso ainda nessa vida. Enquanto a gente está acordado, ainda tem tempo Aproveitar. até nossos olhos fecharem, a gente não sabe quando vai fechar. Então a gente tem que aproveitar rapidamente, porque a gente está perdendo muito tempo. A gente já perdeu muito tempo, porque a gente estava lá há mais de 2000 anos, quando Jesus veio, a gente estava lá, gritando Barrabás. E a gente ainda não entendeu, Já entendeu? verdade. entendeu um pouco, mas ainda não está conseguindo. Outro, a gente tem que estar preocupado com a gente. A gente que tem que fazer a nossa parte. Se a gente sabe, se a gente se a doutrina espírita faz bem para a gente, se ela nos diz uma coisa que a ciência está praticamente já provando, que a vida não termina no túmulo, que nós continuamos, não é? Como sim. falou-se na semana passada, nós temos uma vida só, mas temos inúmeras existências. Então vamos aproveitar essa existência. Vamos parar com esse negócio de ser orgulhoso, de ser vaidoso, que não vai levar a gente a lugar nenhum, só traz sofrimento, né? Querer ser o melhor, é. Querer que o filho seja o melhor. Que a gente é hoje do que foi ontem. Eu tenho que ser uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem, não é? Ser melhor É, do que fulano, do que Beltrano. Cada um vai ter a sua jornada. E a gente tem que ter a nossa. Que com a nossa a gente muda o que está ao nosso redor. Mas principalmente a gente tem que se mudar primeiro. Tem que então é sair Com muito disso. certeza. importante, né? Saber dessa necessidade, mas ele aqui diz que o progresso moral, porque o progresso moral é mais difícil de ser alcançado, eu acho, do que o progresso intelectual. Porque o Sim, progresso. claro. Hein? É, claro. Porque você tem Que que mudar existe comportamento, renúncia, né? Existe uma né? série de coisas que você seja uma pessoa. Principalmente, principalmente o que a Valéria acabou de dizer, olhar para dentro de si, cada um olhar É, por Uhum. si, parar de se preocupar com a vida dos outros. com as outras, Os é. outros são os outros que se preocupam, e nós temos muito com o que nos preocupar. Se você consegue acessar a sua consciência para cada ato que você vai praticar, você está acessando a lei divina, você está tentando realmente fazer com que a sua asa da moralidade cresça. É. Eu entendo que a moralidade ela vai burilando a intelectualidade. Eu Sim, não. claro. É. A É, a moralidade, a Eu pessoa que. acho que quando você consegue entender que na sua parte moral, né, que determinadas coisas são defeitos, você precisa se livrar daquilo, você precisa burilar aquilo, né? Aí eu acho que você vai conseguindo intelectualmente, entendeu? Uma grande melhoria, entendeu? Não, Dentro e saber desse usar, não é? universo. Os seus Hã? conhecimentos. É, gente exato, dentro desse universo. vendo uma confusão. Você entende aquilo, e aquilo é tão claro para você que você não tem outra postura Alternativa, né? que senão modificar a sua jornada, mudar o seu Sim, comportamento, sim. se Uhum. abrir, ficar preocupado se foi pego numa coisa que fez errada. Ah, é, eu errei, sim, é verdade, eu fiz isso, eu falei isso, eu tomei essa atitude equivocada, mas
Estou pedindo a Deus para que eu tenha forças para poder superar isso e não fazer de novo. Então, isso é mudar, entendeu? E quando acontecer, mudar Uhum. para escutar aquilo mesmo sentindo, mas pelo menos a gente já conseguirá calar a boca. Depois aquilo vai progredir na gente. A gente não vai se sentir tão mal quando alguém falar alguma coisa da gente ou fizer alguma coisa que a gente não gosta. Não vai A revidar, gente tem que ter entendeu? coragem, né, também de Que a assumir. pessoa ainda está num patamar, vamos dizer assim, numa É, vibração, numa frequência, que ela ainda não entende perfeitamente certas coisas. E nós não tenhamos a ilusão de que a gente muda outra pessoa, porque a gente não muda ninguém. Sim, a só quando pessoa a se muda pessoa sozinha. quiser. Nos transformamos, se quisermos. Uhum. Nós nos transformamos. Mas é preciso querer, é preciso ter força de vontade, é preciso abdicar de muita coisa. Parar de Sim, falar as coisas e, sabe, tomar um rumo, porque é uma jornada, a jornada é rápida. A jornada é rápida. Para nós, às vezes, pode parecer que não é, mas ela é rápida. O tempo é precioso. As oportunidades. Podemos passar daqui? uhum. Eu acho que o que fala aqui do Ah, progresso, ali, que esse livro é de Emmanuel, né? é. Consular, ambos são imprescindíveis, sendo justo, porém, considerar a superioridade do progresso moral sobre o progresso intelectual, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda. Aqui ele está na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo. O avanço moral é infinito, né? É. E os dois, da sabedoria também. Os dois É, são infinitos. sabedoria, não é intelecto, tá, gente? São duas coisas diferentes. Uhum. Sim, sim. Aí Uhum. é o que pega o negócio, são duas coisas diferentes. Sabedoria é alguém que compreende que Às vezes até tem, sem ter ido as coisas de Deus com humildade e efetua o trabalho do bem, se transformando e buscando fazer o melhor para o próximo. Ele pode não ter Uhum. idade, grandes conhecimento acadêmico, dizer. conhecimento, mas ele traz isso de outras experiências que ele teve, Isso, de aprendizado. Então, ele moralmente cresce. sim. Isso aí. É porque sabedoria não é intelecto. Ele Não, vem Não, a sabedoria através. é uma coisa que é quase que inerente, mais das vivências, das experiências que a pessoa passou, não é? Logicamente, a pessoa que tem conhecimento e tem dessa sabedoria inata quase, né? Em algumas coisas, em outras não, né? Aí vai Às depender do que vezes a a gente. gente vê gente simples dando conselhos que mostram uma Sim, sabedoria. sim, Você não sabe de sim, onde veio, Porque sim. desenvolveu aquela não é? pessoa, ela aparece para o mundo numa situação que a gente erroneamente pensa, e olha, observa, né, com preconceito, né, que é uma pessoa que não teve estudo, que tem uma vida difícil, mas ela tem o que a gente deveria ter e não tem, com facilidade. É. Às vezes aquela pessoa lá do interior trabalha numa fazenda, Exatamente. mexe na terra, não tem a tal escolaridade, né, que às vezes vários outros É, têm, e de repente é como a Jane falou, entendeu? Ele tem um conceito, entendeu, moral, entendeu? Totalmente, entendeu, dentro de um conhecimento, entendeu, que a gente não sabe de onde vem, né? A gente Mas vem do é. coração, mas vem do coração. vem das experiências que essa pessoa, esse ser, esse espírito Passados, teve é. as Exato, vivências. exato, acumulando em outras vidas. Então a gente sabe.
Ninguém tem nada de graça, A tudo gente, a gente vê feito. Ó, nada. já são 9 horas. Não, não, não tem. Então, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tem que acabar isso hoje, pelo amor de Deus. A gente pode até pular alguma coisa. Vamos ver aqui. Ainda sobre a imortalidade da alma. Aqui eu vou correr, gente, olha. Porque é coisa que é mais para repeteco, assim. Ah, o que significa para nós a imortalidade da alma? A imortalidade significa que a essência da vida continua após a morte física. E isso transforma o propósito da existência ao garantir que a jornada não termina com o fim biológico proporcionando aquela esperança, não é? Da continuidade dos encontros, a responsabilidade que você tem, não é? De consciência de que as ações que você faz hoje tem consequência amanhã, não é? O sentido espiritual, o entendimento de que a matéria é um instrumento temporário, que o espírito é a verdadeira essência eterna. A imortalidade da alma convida à responsabilidade, mas também à esperança. Nada está perdido. Ninguém está condenado para sempre. Todos estamos em processo de aprendizado e crescimento. A misericórdia divina oferece sempre novas oportunidades de recomeço. Então, a gente pode hoje estar muito aborrecido, amanhã é outro dia, para ver que a gente vai pensar de outra forma, ou vai aparecer alguma coisa que nos esclareça. Conclusão: a morte sobre a ótica espírita não tem um fim, não é fim, mas a passagem. O espírito retorna à parte espiritual, levando consigo não os bens materiais acumulados, mas o patrimônio moral que construiu, seus sentimentos, seus valores, sua consciência desperta ou adormecida. Essa compreensão confere novo significado às escolhas diárias. Olha, aquelas escolhas aparentemente rotineiras, não é? Tem que estar atento a tudo. Ah, não, isso aqui é só hoje, não sei o quê. Não, aquilo vai ter consequência. Não é? Cada atitude deixa de ser apenas um ato momentâneo e passa a ser semente do futuro. Então, aqui fica um questionamento. Se a vida continua, como estou vivendo hoje? Será que eu estou lembrando disso? Estou preparando a minha consciência para uma passagem tranquila? Estou cultivando valores que permanecerão comigo além desta existência? É um caso a se pensar. Agora falamos de morte, de tudo, agora vamos falar, não é? Depois da morte, não é? O que será que a gente vai encontrar depois da morte? Quem está reconhecendo esse local aqui? Alguém tem uma ideia? É o Nossa, o Parque parque. das Águas, não? Fica onde? Não. É o É, nosso lar, isso? É o é nosso o lar? golpe, é o das águas. É. É o Parque das Águas. E aqui estão espíritos, não são recém-chegados ao nosso lar, não. Esses já estão ali, já assim, em processo de crescimento, de um aprendizado mais adiantado. Então, estamos Está picotando, vendo Jane. que a vida na colônia está picotando. Ah, porque está Agora, estável, apareceu. Sua conexão está estável. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Não, agora Olha, já a tá, vida na colônia, tá bom? tá, A vida na colônia tá. Nosso Lar nos mostra que. Tá bom agora? tá, Ou está tá boa agora. picotando? Não, não, tá A bom. Não, vida agora na tá bom. colônia Nosso Lar nos mostra que a vida no plano espiritual é como uma continuação da vida material. Ela é estruturada, dinâmica e focada no progresso moral e intelectual. A colônia espírita Nosso Lar é descrita como uma cópia melhorada da Terra. É o contrário que eu acho.
A Terra é que é uma cópia melhorada, mas uma cópia energética, veja bem, ou uma réplica energética com uma natureza exuberante e vibrante. Uma cópia melhorada da Terra, ou réplica energética, significa que a colônia espiritual foi moldada com formas, paisagens e estrutura semelhante às humanas, mas constituída de matéria mental e fluídica, mais sutil, pura e harmoniosa. O ambiente é altamente avançado, quer dizer, moderno, com praças, olha, praças, parques de água. E tem os ministérios também, né? Bem, depois nós vamos ver. O ambiente com praças para água magnetizada e construções em sintonia com a natureza. Olha que as pessoas usam. A atmosfera é de paz e luminosidade, e ambientes apresentam paisagens deslumbrantes de alta tecnologia. Os principais destaques são arquitetura e atmosfera. A cidade possui grandes e graciosos edifícios de formas harmoniosas. Os palácios, olha aqui os palácios, possuem torres soberanas que se perdem no céu, envolvidas por uma luminosidade suave e uma atmosfera constante de paz, alegria e renovação. Olha o semblante das pessoas que vivem em nosso lar, que já passaram. Nós lembramos de André Luiz, o que ele passou e tantos outros, mas ele chegou depois a viver como esses irmãos que estão vivendo aqui. Arquitetura e atmosfera, nós já vimos isso. Flores e vegetação, o solo é forrado por vegetação viva. Casinhas são contornadas por muros de era e jardins floridos, com destaque para diferentes tipos de rosas que enfeitam o ambiente. As águas. As são mais tênues e quase fluídicas. A região central conta com deslumbrante rio azul e o bosque das águas. Olha, esse bosque aqui. Cadê? Peraí. Das águas. Um local de rara beleza, utilizado para contemplação e relaxamento. Aves e natureza. A colônia é repleta de parques arborizados, habitados por aves de plumagem multicores, que emitem cantos melodiosos, tornando o ambiente um verdadeiro santuário de harmonia. Nós observamos agora o aspecto visual, a aparência da colônia nosso lar. Agora vamos comentar sobre a organização administrativa. Aqui, vamos lá ver. A forma e estrutura. A colônia tem formato de uma estrela de 6 pontas. É governada por um governador espiritual e auxiliado por 6 ministérios. Os ministérios são Ministério da Regeneração, responsável por socorrer os espíritos no umbral, atender doentes, selecionar preces e preparar reencarnações. Quer dizer, esse aqui ainda não é aquele umbral que as pessoas chegam, que não sabem nem que desencarnaram, que ainda estão presas à matéria. Tá? Não é, né, esse. O Ministério do Auxílio lida com a recuperação e o reajuste de espíritos recém-desencarnados em condições mais difíceis. Vocês veem que aqui
Eles nem conseguem volitar, nem conseguem, eles têm que ser carregados ainda em veículos mesmo, para poder serem ajudados, auxiliados, atendidos, né? Depois vem o Ministério da Comunicação, é esse aqui, ó. Tá vendo que eles vêm para cá, da comunicação. Guia, cuida do intercâmbio e das mensagens entre o plano espiritual e a crosta terrestre. O Ministério do Esclarecimento é esse aqui, focado no ensino, na cultura, na orientação intelectual e no arquivo de conhecimentos da vida. Agora vem do esclarecimento, né? Esses quatro ministérios que nós já falamos, eles estão mais ligados ao plano material. Então, um atendimento mais para aqueles que estão chegando, tem que receber todo aquele esclarecimento. Depois vem o Ministério da Elevação, que é esse aqui, voltado para a arte nobre, a música e a elevação pessoal e moral dos habitantes. E tem o Ministério da Ação Divina, da União Divina, que é esse aqui. O mais sublime dos ministérios, focados na sintonia com as esferas superiores e tarefas de profundas renúncias. Aí vem a rotina e o trabalho. O trabalho é obrigatório, não existe ociosidade. Todos os habitantes aptos trabalham para o bem comum, para a sua própria evolução e para a sua própria evolução. A moeda de troca, porque eles ganham, não é? É bônus horas. Não existe dinheiro. Os cidadãos são recompensados com bônus horas pelo tempo dedicado ao bem comum. Esses bônus são usados para adquirir roupas, habitação, utilidades, ou para obter permissões especiais, como visitas à Terra. Vocês lembram dos mensageiros, que às vezes eles tinham permissão para ir visitar a família, mas eles tinham que ter bônus horas para isso, não é? O descanso. Há períodos de descanso, estudos, palestras e atividades culturais, o renascimento dos espíritos, do que na Terra. Baseia-se em águas fluidificadas, sucos de frutas, locais e na absorção de Está repensando princípios vitais da atmosfera, através da Dani, respiração. À Dani, medida que o espírito tá ouvindo? evolui, Dani, oi. tá o quê? Oi, Sua fala tá. está Oi, repicando. A sua tá, fala tá, está tá me repicando. ouvindo? Olha, eu acho melhor isso aqui. É tudo que nós já vimos. Olha, o trabalho obrigatório, tem bônus horas, alimentação sutil, aspectos biológicos, né? Os meios de transporte, a volitação. Então, isso aqui é coisa que nós já vimos quando nós estudamos o nosso lar, não é? Eu acho que a gente pode ir para o próximo, que é o último, aliás. Vamos para o Ah, próximo. não, Eu acho que Porque já tá no, hein? já estão, são 9h15 já. A gente, já são 9h15. Então, mas só falta esse aqui agora, o céu e o inferno. Termina. Então, aqui, então eu vou pular essa parte teórica aqui, que fala que tem duas partes, entendeu? Que uma é aquela parte doutrinária e a outra são aqueles depoimentos dos espíritos. Agora, agora nós vamos ver aqui, olha, o céu e o inferno agora.
São 7 situações dos espíritos, porque nós temos aqui só a beleza de nosso lar, né? Agora nós vamos ver aqui um pouquinho das coisas. Tem os espíritos felizes. Espera aí, nós estamos terminando, agora sim. Feliz, condição, livres de paixões materiais. Eles estão completamente desligados da matéria. Temos os espíritos em condição mediana, livre de peixamajana. Intermediário, ainda apegado às ilusões, vocês veem que eles estão de roupa, né? Ainda apegados às ilusões terrestres, estão em progresso lento, interesses muito humanos e vaidades persistentes. Tem os espíritos sofredores. Condição, domínio da matéria e vícios morais. Ainda. Espíritos arrependidos. Consciência desperta para o mal cometido. Eles já estão com remorso, arrependidos do que eles fizeram. Pesar profundos pelas faltas, mas com esperança de regeneração e resignação no sofrimento. Espíritos endurecidos. Obstinação ao mal e revolta. Eles não querem ajuda, não querem saber de nada, não querem conversa, orgulho, insensibilidade e recusa ao auxílio espiritual. Espírito em expiação terrestre. Eles já sabem que eles vão ter que voltar para expiar tudo aquilo que eles deixaram de realizar no tempo que eles tiveram na encarnação e vão ter que voltar. E temos os suicidas, interrupção voluntária da vida física, confusão mental, desespero e reflexos prolongados do ato violento cometido contra si mesmos. É a pior situação, né? Mas a gente lembrando que sempre, sempre o amor de Deus é ilimitado e as oportunidades serão assim incontáveis, ilimitadas que nós teremos. Então, agora vamos só para a mensagem final. Vou só botar o texto. Certos da imortalidade da alma e de sua individualidade, sentimos-nos felizes e confiantes num futuro muito melhor. Nós já estamos certos da imortalidade e nós vamos continuar exatamente quem nós somos, né? E ficamos felizes e confiantes. Permanecendo então o nosso aprendizado e as nossas conquistas espirituais após o túmulo, só nos resta batalhar pela implantação do bem e do amor em nós mesmos, para o nosso equilíbrio e felicidade no porvir. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Nós estamos certos da imortalidade, nós vamos continuar nós mesmos, né? Não vamos perder nada da nossa essência e ainda vamos trazer conosco tudo aquilo que aprendemos, né? Então, se nós permanecermos no nosso aprendizado e nas nossas conquistas, vamos adquirir o nosso equilíbrio e a nossa felicidade futura. Então, eu espero que a gente consiga, não é? Eu agradeço muito a vocês terem até hoje esperado mais um pouco, porque nós começamos um pouquinho mais, bem mais tarde, né? Por causa daquelas dificuldades de entrada. Mas eu tenho certeza que nós vamos aproveitar e muito o que nós aprendemos hoje aqui. E obrigada Com pela certeza. oportunidade. Obrigada, Jane. E para lembrar, a certeza da imortalidade, que nos dá também muita esperança e consolação, vide a lição, o ponto de vista que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Você podia botar para nós depois. Eu, não- Você tem eu não, texto? não, É o ponto tá de lá no vista, Evangelho. É que eu não me lembro o capítulo dele, do ponto de mas vista. basta procurar no Tá. índice.
Eu do procuro. Evangelho segundo o Espiritismo, a lição O Ponto de Vista. Tem tudo a ver com a imortalidade da alma quando a gente sabe da existência dela. Sim. Então, quem gostaria de fazer a prece final, Eu posso fazer, Jane. faz. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Senhor, nosso Pai, pela oportunidade que nos destes de mais uma vez estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, para apreendermos com a graça Sua, nosso Pai, todos esses conceitos e iluminações que a doutrina espírita nos traz. Pedimos a Ti, Jesus, que esteja sempre conosco, no nosso lar, na nossa, nas nossas reuniões todas de estudos, de orações, no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Abrigue-nos, Jesus, fortaleça a nossa fé em Deus, acima de tudo e qualquer coisa. Para aqueles nossos irmãos necessitados, enfermos, constantes do nosso grupo, da nossa lista de orações. Pedimos que para eles volte, Mestre amado, o teu olhar para que lhes conceda consolações, esperanças, serenidade, alívios e a cura àqueles a quem nosso Pai já a pode permitir. Paz a todos nós em nossos corações, que assim possa ser. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Então é isso. Graças a Deus. Obrigada. Obrigada, Olha, Jane. Beijinho para obrigada, todos. Jane. Cadê Lelinha? Ah, tá ali, Lelinha, tá ali. Foi muito bom Beijos estar para com vocês, todos. como sempre é. Gente. Boa noite. Olha, Janinha, eu Beijinho. vou botar no grupo qual é o Hum, capítulo Tá. de Então onde faz tem isso. o estudo, não, né? De onde tem o ponto de vista. Capítulo. Kardec fala sobre isso, eu vou botar no grupo. Eu não vou botar o texto, mas vou dar a indicação Tá. certa. Ah, então a gente Beijo. procura até melhor. Olha, um beijinho carinhoso em todos aí, hein? Para Obrigada, você Gente, você um também, abraço também. para Nevinha. todos, hein? Boa Fiquem com noite. Deus. Boa Boa noite. Um noite. grande abraço para Um todos. Obrigada, abraço para Valéria. todos. Obrigada, Jane. Obrigada, amigas. Obrigada, queridas. Tchau, Ah, tchau. não estava vendo a Meire, agora que eu vi, ó. Eu tinha visto, mas não estava vendo ela no final. Ah, tá, já achei. Um beijo, então, queridas. Imagina o seu Beijo. Zé. Para vocês também. Tudo de Tenham um bom. bom fim de Boa semana. Boa Beijo, noite. Valéria. Fica com Boa Deus. noite. Boa Boa Fiquem noite. com noite Boa para Deus. noite, querido. todos. Beijinho. Vai desligar, Valéria?